Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou membro desta casa, sou coordenador das atividades da Universidade Livre, da Academia Mineira de Letras, que desenvolve uma programação intensa ao longo do ano, para a qual estão todos convidados e para a qual são todos muito bem-vindos sempre. A nossa programação está no site da Academia, está no Facebook da Academia, enfim, e prevê ainda para os próximos meses palestras variadas, entre as quais uma do professor Vandermelo Miranda, da UFMG, sobre os 70 anos do livro Insônia, de Graciliano Ramos, outra do professor Edmar Lisboa Baixa, recém-empossado na Academia Brasileira de Letras, sobre seus tios que pertenceram a essa casa, Alaide Lisboa, Henriqueta Lisboa e José Carlos Lisboa. Ainda faremos palestra sobre os 200 anos do historiador Van Hagen, foram comemorados no final do ano passado, com o historiador Arno Wöhling, também recém-eleito para a Academia Brasileira de Letras, por volta de maio. Então, esta casa é a casa que está sempre de portas abertas para acolher os que gostam da cultura, da arte, da memória, da história e da literatura. Fundada em 1909 por um grupo de 12 jovens intelectuais em Juiz de Fora, ela superou os desafios do tempo e aqui está, no século XXI, cumprindo a sua missão de agregar pessoas. E hoje é com muita alegria que a Academia Mineira de Letras recebe um dos mais importantes talentos da literatura brasileira desta geração, para a sorte e para a honra dos mineiros de Belo Horizonte, onde nasceu em 1977, que é o escritor Jacques Fuchs. Jacques tem uma vida literária tão rica quanto a vida acadêmica. Curiosamente, graduou-se em matemática, fez mestrado em ciência da computação, doutorou-se e pós-doutorou-se em literatura pela UFMG, também pela Universidade de Lille, na França, pela Unicamp, agora faz um outro pós-doutorado no Cefet. E, tão jovem, é já muito premiado e muito conhecido no meio literário brasileiro, né? Ganhou vários prêmios e prêmios importantes, como o São Paulo de Literatura, com o Antiterapias, editado pela editora Scriptum, o que muito nos agrada e muito nos alegra, porque é uma editora que valoriza, não é, os talentos da nova geração. Ganhou o prêmio Manaus de Literatura, com o mais recente livro, sobre o qual ele também falará esta tarde, Mexugá. Mexugá ou Mexugá, como é que se pronuncia? Fala Mexugá. Mexugá, um romance sobre a loucura. Foi finalista do APCA, finalista do prêmio Barco a Vapor. Enfim, é uma obra já importante e consistente. Isso é motivo de alegria e de honra para a Academia Mineira de Letras. Essa casa se sente muito honrada, viu, Jacques, com a sua presença aqui. Eu espero que esse seja o começo de uma aproximação intensa, fraterna, como é próprio do espírito acadêmico, porque é de personalidades com o seu carisma que essa casa e o meio literário de Minas Gerais precisam. Muito obrigado pela disponibilidade, pela generosidade, e a palavra é sua. Bom, obrigado pelo... Vamos ver se eu consigo falar nesse microfone, né? Nessa cadeira muito chique, né? Parece até que eu sou importante. Né? Muito importante, para nós, muito importante. Bom, obrigado pelo convite, obrigado por estarem aqui às 5 da tarde, né? No Chá das 5, né? Na nossa academia, né? Eu brinquei no meu Facebook, nas minhas redes sociais, eu convidei todo mundo para o Chá das 5, mas eu falei que ia ser um Chá das 5 diferente do Chá das 5 da academia. Ia ser um chá do Lewis Carroll, né? Do estilo Alice no País das Maravilhas. Né? Para os que não sabem, inclusive, o Lewis Carroll, que escreveu o livro Alice no País das Maravilhas, ele era matemático também. Então, eu brinco que a gente tem algumas similaridades. Né? Ele era matemático, eu também, ele era escritor. Eu também, né? Mas ele tinha umas questões lá com a infância que eu não tenho, não. Depois a gente pode entrar em detalhes. Bom,
O que eu pensei em falar hoje é falar sobre os meus livros, né, e fazer uma relação, né, como que eu virei, o que eu estou fazendo aqui, quais foram as questões que me motivaram. Então, como o Rogério mesmo disse, né, eu estudei no colégio aqui em Belo Horizonte chamado Santo Antônio, né, acho que todo mundo conhece. Todo mundo sabe que o Colégio Santo Antônio tem uma pegada muito forte para engenharia, para matemática, para exatas, né? Então, na hora que eu acabei o colégio, né, eu não tinha outro caminho senão o caminho das exatas, né? Então, eu fui lá, fiz meu vestibular, né, de engenharia elétrica na UFMG, passei e comecei lá a estudar engenharia, e eu me lembro de sentar sempre no fundão da sala com meu livro de filosofia, né? Eu lembro até hoje, com os trolhas de Wittgenstein, com os livros de literatura, e os engenheiros, né, que não são muito não gostam muito de literatura, ficavam me perguntando, mas e aí, isso cai na prova? Eu falava, não, isso não cai na prova, não, enfim. E aí eu me desiludi um pouco com a engenharia e tal, e aí comecei mas eu sempre fui fascinado pelas histórias, pelos gênios da matemática, pelos gênios da computação, enfim, e sempre me encantei pela matemática, né, pelas histórias da matemática, e acabei me formando em matemática. Só que eu gostava mais, o que me incomodava mais, né, na matemática, porque eu imaginava que na matemática a gente ia saber os fundamentos das coisas. E aí eu descobri que não é na matemática que a gente vai atrás dos fundamentos, a gente vai atrás dos fundamentos na lógica. A lógica é uma área da filosofia, mas é uma área da filosofia super marginalizada, e é uma área que muitos matemáticos se dedicam, né? Então, você vai atrás lá dos fundamentos, você fica dias e dias, né? Tem um escritor chamado Bertrand Russell, que é um escritor que ganhou o Prêmio Nobel de literatura, e ele era matemático também. Ele tem um livro que chama Filosofia da Matemática, e ele vai atrás dessa filosofia, ele fica páginas e páginas tentando demonstrar por que 1 mais 1 é igual a 2, ou o que é o 1, o que é o 0, enfim. Então, eu fui lá para a Unicamp estudar lógica, gostei muito da lógica, mas, como eu disse, a lógica era uma parte marginal da filosofia. Então, eu acabei tendo que largar a filosofia e fui defender meu mestrado em computação, aqui na UFMG mesmo. Só que eu sempre gostei de um escritor que eu sempre lia e sempre achava estranho, perturbador, e sempre falava assim, esse cara fala sobre matemática. Mas, como eu não tinha não tinha nenhuma vivência na parte literária ou na parte acadêmica literária, eu sempre ficava só desconfiando, né? E esse escritor era o Jorge Luiz Borges. Sempre, quando eu lia o Borges, eu ficava, aqui ele está falando sobre alguns conceitos matemáticos e algumas coisas. E aí eu fui fazer uma matéria eletiva lá na UFMG, no doutorado, sobre Borges. E, nesse momento, eu falei, eu acho que é isso que eu quero, é isso que eu gosto, eu acho que é isso que talvez eu saiba fazer. E aí eu descobri também um outro grupo de escritores. Esse grupo, ele é um grupo francês chamado Oulipo, é um grupo que trabalha com literatura e matemática. Eles usam argumentos ficcionais e argumentos estruturais para fazer literatura. O mais conhecido deles talvez tenha sido Ítalo Calvino. Acho que muitos já devem ter ouvido falar no Ítalo Calvino. Enfim, ele escreveu vários livros com essas restrições matemáticas. Mas o membro, né, lá na França, ele é muito famoso, aqui no Brasil ele não é tão famoso, que mais surpreendeu esse movimento foi o Georges Perec. Georges Perec era um escritor que, enfim, perdeu os pais durante a Segunda Guerra. A mãe morreu em Auschwitz, o pai morreu no fronte de batalha. E ele veio com a seguinte ideia, ele falou assim, esse mundo aí que a gente conhece, essa contingência toda, fez criar Auschwitz. Então, eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma literatura toda fechada, toda costurada, toda através de contrainte. Contrainte, em francês, significa restrições. Então, ele se impôs escrever através de restrições, e essas restrições seriam matemáticas. No primeiro instante, parece chato, enfim, mas é um projeto audacioso. Vou dar um exemplo. Ele escreveu um livro que se chama La Disparition. Esse livro acabou de ser traduzido agora, enfim. Esse La Disparition significa o desaparecimento, e o Perec vai contando a história de pessoas que desaparecem terrivelmente, que são assassinadas, que são
executadas, uma referência a Auschwitz. Ele publica esse livro tem 320 páginas em francês, e, de repente, começa a circular o livro e eles descobrem que nesse livro não tem a letra E. Para quem sabe francês, a letra E é a letra mais importante do francês. Então, ele escreveu um livro inteiro sem usar a letra mais importante. Por quê? Porque ele fala o seguinte: bom, os nazistas me fizeram viver sem meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais importantes. Então, eu tenho que ser capaz de fazer literatura sem a letra mais importante também. Isso é um problema, porque como que você vai traduzir isso? La disparition. Se você for traduzir por o desaparecimento, já perde a regra, não perde? Então, o que ele está falando, no fundo? Ele está falando que traduzir sentimentos é impossível, não é? Então, ele tá expondo a dor dele, mas essa dor é intraduzível. Esse livro foi traduzido para o espanhol, chamado El Secuestro. E eles retiram a letra A. Esse livro foi traduzido para o inglês, se chama Avoid, de negação, né? Mas retiraram a letra E. E esse livro foi traduzido para o português também. E agora acabou de sair uma tradução chamada O Sumiço. E O Sumiço, a versão que o tradutor conseguiu terminar a tradução, porque tem um tradutor que está traduzindo ainda, é o tradutor que retirou a letra E, que não é a mais frequente no português, certo? Aqui o tradutor retirou a letra A, ele ainda não conseguiu terminar o livro. Então, essas foram as regras. Ele escreveu um livro também que chama Palindrome. Palindrome é como se fosse palíndromo. Ana, você pode ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ele publicou esse livro e, de repente, o pessoal, isso na década de 60, de repente ele avisa para o pessoal o seguinte: agora você pode ler o livro de trás para frente, que é o mesmo livro. Imagina fazer isso na mão. Então, eu me fascinei por esse grupo de franceses. E eu fui para a França estudar com eles, esse grupo Oulipo. Depois, quem tiver curiosidade, pode dar um YouTube lá, digitar o meu nome, ou digitar Oulipo mesmo, e vocês vão ver os vídeos lá. Então, esse grupo trabalhava com literatura e matemática, mas de forma estrutural. Vocês entenderam o que são regras estruturais? Por exemplo, retirar a letra E, fazer um livro de trás para frente como sendo a mesma coisa. Tem um livro do Perrec que é muito famoso, que todo mundo compra, porque se engana, né? Ele fica lá na seção de autoajuda, tá escrito assim: A Vida, Modo de Usar. E esse livro é fantástico, é um livro que tem, enfim, 100 capítulos, desses 100 capítulos, cada capítulo é um apartamento de um prédio, e esses apartamentos todos se relacionam através de uma estrutura matemática. Enfim, esse livro é publicado, ganha vários prêmios, e ao longo dos anos, tem 30 anos que as pessoas vão descobrindo quais regras que tem por trás desse livro. É um livro fantástico, você pode ler sem saber dessas regras. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa estrutura matemática do grupo Oulipo e peguei o fantástico, os paradoxos que o Borges trabalhou. O Borges, ele trabalhava com o conceito de infinito, com o conceito de paradoxo, com o conceito de contagem, de enumeração. E ele pegava esses conceitos todos e colocava dentro da literatura dele. Então, sempre quando você lê Borges, tem muito de conceitos matemáticos maravilhosos. E aí eu peguei esses dois grupos, né, o Oulipo e o Borges, juntei e fiz esse meu primeiro livro, que se chama Literatura e Matemática. Então, eu mostro como que a gente pode encontrar esses recursos, esses fundamentos, esses conceitos matemáticos dentro da literatura. Falo do Lewis Carroll, que é o Alice no País das Maravilhas. O Alice dos País das Maravilhas é um livro maravilhoso e cheio de problemas lógicos. Eu dei vários cursos ano passado, ano retrasado, porque foi 100 anos, 150 anos do livro. Falo do Dom Quixote. Em alguns momentos, o Cervantes faz algumas brincadeiras matemáticas. Falo do próprio Beckett. O Beckett também faz algumas, né, ele impõe algumas regras. Então, eu faço uma brincadeira generalizada com a literatura e matemática. Esse livro, como o Rogério falou, ele ganhou o prêmio da melhor tese de doutorado do Brasil, enfim, e foi finalista do APCA, né, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte. Bom,
terminando essa minha tese de doutorado, tal, com esse prêmio que eu ganhei, eu fui lá para os Estados Unidos, que eu ganhei esse prêmio, que é uma bolsa, enfim, e fui lá para Harvard estudar, fazer um pós-doutorado. Então, eu brinco que eu tinha o meu projeto tem um conto do Borges que ele fala do projeto visível, né, do Pierre Menard, né, e do projeto subterrâneo. Então, o projeto visível era esse de estudar o testemunho. O que é o testemunho? São esses relatos de pessoas de escritores que passaram por traumas. Então, eu fui atrás de estudar o relato de sobreviventes do Holocausto. Só que eu tinha o meu projeto subterrâneo, que era esse projeto de escrever um livro, ficção, né? Então, nesse período aí de transição, enfim, eu tive uma ideia de pegar esses recursos todos literários que eu usei nessa minha tese e aplicar numa ficção. E aí eu peguei e escrevi esse meu primeiro livro, que se chama Antiterapias. Esse livro, Antiterapias, é um livro que é classificado, né, embora qualquer tipo de classificação seja extremamente ridícula, né, como Borges e o Perrec já falaram, ele é classificado como uma autoficção. O que é uma autoficção? É você falar um pouco dos momentos da sua própria vida, mas, enfim, toda vez que você fala da sua própria vida, toda vez que existe essa narrativa, você pode engrandecer, você pode adulterar, a sua memória é sempre formada de lacunas, né? E essas lacunas, muitas vezes, são preenchidas por ficção, por momentos que existiram, por momentos que não existiram. Então, eu pego essas questões todas e vou escrever minha ficção, escrever as minhas questões literárias. E cada capítulo desse livro, eu faço uma releitura de alguma grande obra literária. Tinha uma regra lá, né, que o Perrec se impunha, o Borges se impuseram, os dois se impuseram, e eu faço essa mesma regra. Então, sempre quando eu vou falar da minha própria vida, eu tenho que achar um duplo literário. Então, por exemplo, que vocês vão ver que vai chegar nesse momento do Mexugá, né, da História da Loucura. Num dos capítulos desse livro, eu faço uma releitura do Dante, dos Círculos do Inferno. Né? Quem conhece o Dante sabe que ele criou os Círculos do Inferno para colocar todo mundo que ele não gostava lá. E no momento que ele escreveu esse livro, as pessoas se reconheceram nesses Círculos do Inferno e ficaram muito ofendidas, né, Rogério? Esse personagem, né, esse narrador em primeira pessoa do Antiterapias, faz a mesma coisa, pega todo mundo que não gosta e coloca lá nos Círculos do Inferno. Com um porém, ele usa, né, esse livro, enfim, eu sou judeu, eu falo sobre a comunidade judaica de Belo Horizonte, que é uma comunidade muito pequena, e acabou que as pessoas se encontraram nesses Círculos do Inferno. Né? E esse livro tem algumas críticas, enfim, acho que a grande questão judaica, a meu ver, é a questão de você se questionar o tempo todo sobre a própria questão judaica. Algumas pessoas se ofenderam, algumas pessoas, enfim, vieram, e naquele momento, que eu nem entendia muito bem o que era, eu lembro que circulou uma história de que o Jacques, enfim, o escritor, o narrador que ali aparece, era um judeu auto-odioso, auto-ódio, que foi a palavra. Eu fiquei matutando aquela questão de auto-ódio, o que é isso? Né? Depois eu fui ler os livros do Philip Roth, eu já conhecia muitos, mas recentemente saiu uma versão em português, chama Autobiografia de um Ficcionista, de um romancista. E ele fala também dos casos em que ele foi chamado pela Comissão de Judeus para prestar esclarecimento por ele se questionar sobre a questão judaica. E também ele foi acusado de auto-ódio, enfim, outros escritores que ganharam o Prêmio Nobel, Saul Bellow, Isaac Bashevis Singer, Agnon, são 3 autores que também foram questionados sobre por que você está falando essas coisas, né, sobre a questão judaica. E isso ficou lá guardado dentro de mim. Eu falei, um dia eu ainda vou escrever sobre isso, sobre essa questão do auto-ódio, o que é isso, por que as pessoas se incomodam tanto de olhar para si próprios, né? Enfim, lá em Harvard, estava lá estudando, e aí, também, durante esse meu processo de estudos, eu cheguei a um caso muito interessante. Esse caso, enfim, desencadeou o Brochadas, de alguma forma. Né? O nome é muito divertido, né? Enfim, mas o estudo é muito sério. O Brochadas, ele sai
de 2 momentos. Ele sai primeiro de um pé de página do livro do Freud. O Freud, lá no Mal-Estar na Civilização, ele tem um pé de página que ele fala sobre as questões dos cheiros. E ele fala que, enfim, quando os animais estão sempre muito perto dos órgãos sexuais uns dos outros, então eles se cheiram o tempo inteiro, então eles sabem a questão da atração, se eles estão atraídos sexualmente ou não. E o homem, quando a gente levanta, o que acontece quando a gente, né, fica em pé? A gente recalca o cheiro e privilegia a visão. E eu falei, bom, é nesse momento aí que a brochada acontece, né? Porque quando a gente vai se encontrar de novo, né, nesses cheiros instintivos e nessas coisas, a gente não tem jeito de esconder os cheiros. Isso aí ficou guardado. E outra coisa também ficou guardado. Quando eu estava lá vasculhando os documentos, enfim, dos testemunhos, teve uma história que me chamou muito a atenção. Enfim, todo mundo sabe que se você tivesse um dos seus 4 avós judeus, você era enviado para um campo de extermínio, né? Bom, tinha uma criança, essa criança de 10 anos de idade, ninguém sabia quem era o pai dessa criança. A mãe era uma artista de um circo, não judia, e o pai dessa criança ninguém sabia quem era. E aí começou a circular uma história, essa história é verídica, de que o pai dessa criança era também um artista circense, judeu, mas de 10 anos de idade. Isso na década de 40. Até antes, né? Porque se o menino já tinha 10 anos em 42, isso é uma história de 32. Então, vejam, os nazistas começaram a trocar cartas entre eles, querendo saber se uma criança de 10 anos de idade, vejam, a gente está em 1930, uma criança de 10 anos de idade teria a condição sexual de engravidar uma mulher, de seus 30 e poucos anos, para que esse filho fosse judeu, porque se esse filho fosse judeu, ele tinha que ser enviado para um campo de extermínio. E aí começou cartas fantásticas, até chegar em Hitler, discutindo sobre a sexualidade exacerbada do judeu. Existiam teses de doutorados, enfim, super polêmicas, falando que os judeus eram mais predispostos, mais tarados sexuais, enfim. E essa história me chamou muita atenção. Eu falei, vou ter que trabalhar com esse tema de uma forma ficcional. E aí eu fui atrás, né, de histórias, enfim, de temas, para trabalhar com essas questões, né? Isso tudo aconteceu, né, eu esqueci de contar a história, porque o Antiterapias, quando eu publiquei, enfim, teve esses problemas. Você publica por uma editora pequena, né? Ninguém lê seus livros, né? Meu pai e minha mãe leram só. E aí você não confia muito se, de fato, eles têm alguma qualidade literária, né? Enfim, mas aí você não espera nada. Eu morava lá em Harvard e um belo dia eu vi que meu livro tinha sido finalista desse prêmio São Paulo, né? Esse prêmio São Paulo é o prêmio que é a galinha de ovos de ouro de todo mundo, porque é o que mais paga. Você tira seu pé da lama, né? E aí esse livro, enfim, acabou ganhando o prêmio São Paulo, e aí as editoras grandes começaram a me procurar, tanto que o Brochadas, né, esse livro, sai pela Rocco, que é a editora do Harry Potter, né? Eu acho que durante 2 segundos eu vendi mais que o Harry Potter, quando eu comprei meus próprios livros. Mas, enfim, aí eu fui pensar nessa questão sexual, nessa questão da sexualidade, e aí fui atrás de histórias e fui linkar também com a literatura, enfim, sempre calcado na literatura. Então, por exemplo, acho que muitos daqui já devem ter ouvido falar sobre o mal do século, não é? Aquele período, enfim, que as pessoas se apaixonavam perdidamente, nunca se encontravam de fato. Você pode fazer uma leitura desse mal do século, e muitos fizeram através dessa questão da impotência, né? Essa impotência, inclusive, do ato sexual. Você encontra, por exemplo, referências, Platão, Hemingway falando sobre isso, o próprio Joyce, se você estuda um pouquinho do Finnegan's Wake, que é esse livro, né, meio maluco, ou então Ulisses, você vê algumas menções a essas questões da sexualidade, da impotência, mas tudo
en passant. Então, eu fui atrás dessas questões todas, e esse livro virou essa questão histórica. Então, o livro tem a história, né, desse personagem que resolve um dia escrever para as ex-namoradas, contando para elas o motivo do fracasso. E entre essas histórias ele vai falando sobre literatura, sobre essas questões literárias, essas questões também do estudo dos cheiros, dos odores, que são questões muito, muito impressionantes. Acho que todo mundo conhece aquele filme, né, que é um livro que virou um filme, foi um grande sucesso, O Perfume. É muito bom, e eu fui atrás do livro, é um livro francês que é fantástico, que ele vai atrás dessa história toda da fragrância, e é bem interessante. Então, o livro é um tratado sobre a sexualidade, né? Enfim, quem conhece Foucault sabe que o Foucault escreveu sobre isso, sobre a sexualidade. O Bataille, Georges Bataille, que tem um livro que se chama A História do Olho, ele fala muito sobre essa questão da sexualidade. Então, esse livro virou né, muito engraçado, divertido, porque eu acho que a grande questão também, enfim, que norteou os meus primeiros livros, o Antiterapias e o Brochadas, foi essa questão do humor, né? Do humor judaico, enfim, dessa questão de autodepreciação, mas essa questão lúdica. E fazer rir é muito difícil, né? Com seriedade literária. Bom, publiquei o Brochadas, enfim, e aí voltei a esse meu projeto lá do auto-ódio que eu falei para vocês, né? Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí troquei de editora, fui para José Olímpio, e aí comecei, eu brinco que desde novo, né, eu começo eu nem troquei aqui mas aí é só as fotinhas, é só as fotinhas mesmo. Esse aqui foi o Brochadas. O Brochadas tem uma história bem interessante, que eu esqueci de contar, que foi o seguinte. Bom, antes de publicar o livro, né, depois de, né, trabalhar exaustivamente, 2 anos, enfim, aquele bate-ping-pong com a editora, aí, de repente, recebo um e-mail da editora. O livro não pode chamar Brochadas. Mas por que não? Tal? Não, é muito ofensivo. Ninguém vai querer comprar, enfim, vai ficar com vergonha. Tal. Eu falei, não, mas como que ele vai chamar? Um livro sobre brochadas, né, de todas as formas, sexuais, metafóricas, literárias. Enfim, aí foi uma briga para lá, briga para cá, e não sei o que e tal. Aí pediram para eu colocar um subtítulo para o livro. E aí o livro vem com esse subtítulo, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor. Tipo, colocando o meu na reta, né? Tirando o deles. E aí, quando eu recebo o livro dessa forma, né? Com uma tarja preta, né? Então, o livro foi censurado, né, de alguma forma. Mas aí você liberta a brochada. Enfim. E aí eu fui atrás dessa nova, né, dessas novas histórias. E como eu brinquei, eu sempre fui colecionando loucos, né? E aí, bom, a história da loucura, né? O Foucault já escreveu sobre a história da loucura. Enfim, a história da loucura é uma história muito rica, né? Enfim, ela é muito, né, grandiosa, aberta. E eu falei o seguinte, bom, eu quero fazer um corte nessa história da loucura. Eu não vou falar sobre qualquer loucura, porque, enfim, toda loucura é muito grande, né? Eu vou ficar o resto da minha vida inteira falando sobre ela. Então, eu resolvi fazer um corte na loucura. E o corte da loucura foi o corte da loucura judaica. Bom, existiam algumas teorias falando que os judeus tinham uma predisposição maior à loucura. E isso sempre fiquei preocupado, né? Enfim, tem, não tem. Acho que, para os que conhecem, tem umas trocas de cartas entre o Freud e o Fliess, que são maravilhosas, que eles ficam especulando loucuras. E aí eu fui atrás dessa investigação e o tema que norteou, que linkou todos esses meus personagens, foi o auto-ódio. Foi a loucura judaica baseada nessa questão do auto-ódio e na questão dos mitos que estão por trás, que subjaz, né, essa questão. Então, o que acontece? Eu fui atrás de várias histórias, retomei essa questão da sexualidade, retomei outros mitos e fui tentando encontrar personagens reais que casassem com essa teoria.
Então, o que eu fiz? Esse livro é um livro de biografias, né, de dados biográficos reais. Todos os personagens ali existem ou existiram. Você pode googlar todos, você vai encontrar a biografia deles. Só que a questão ficcional é que eu entro na cabeça desses personagens para tentar entender essa loucura, esse auto-ódio, esses atos, enfim, discutíveis. Então, o primeiro capítulo, um dos capítulos, né, que eu acho que todo mundo aqui conhece, existia um mito, né, que essa loucura judaica está relacionada à questão do incesto. Segundo essas teorias, os judeus seriam um povo incestuoso e, enfim, essas práticas incestuosas levam à loucura. E eu fui atrás de personagens e tal, e aí eu lembrei da história do Woody Allen, né? Acho que muitos aqui conhecem o Woody Allen, e o Woody Allen, quem conhece a história, né? É engraçado que quando eu dou essas palestras para pessoas mais novas, eles não sabem dessa história, né? O Woody Allen era casado com a Mia Farrow. A Mia Farrow tinha adotado 5 crianças na época, né? Uma delas, essa Sun-Yi, e um belo dia essa Mia Farrow ela chega em casa e vê umas fotos dos dois tendo relações sexuais, né? Enfim, a casa cai e o Woody Allen assume o namoro, né? O casamento. Inclusive, ele é casado até hoje com essa filha, que era filha adotiva da Mia Farrow. Só que essa história ela é mais complexa ainda um pouquinho, porque a própria Mia Farrow, ela era casada, quando ela era nova, ela era casada com o Frank Sinatra. Ou seja, quando ela tinha lá seus 16, 17 anos, ela se casou com o Frank Sinatra. E ela ficou famosa porque ela atuou no filme O Bebê de Rosemary. E O Bebê de Rosemary, quem fez o filme? Polanski. Polanski, qual que é o caso do Polanski? Polanski também, enfim, ele é proibido de entrar nos Estados Unidos porque ele teve né, ele se relacionou sexualmente com uma menina de 13 anos, e ele é judeu também. Então, essas histórias todas vão se casando e eu vou atrás desse mito, né, e vou tentar entender. Um outro mito também muito interessante que eu retomei, né, que é o da sexualidade, né? Então, tem um personagem, esse personagem, a mãe dele foi ex-agente da CIA, o pai era um físico famoso nos Estados Unidos, a irmã foi para Harvard estudar Law, e ele fez graduação e mestrado na King's College, em Nova York. Enfim, aí ele resolve largar tudo isso e tal, e vira o maior ator pornô dos Estados Unidos. E eles o chamam de The Fucking Jew. Então, esse The Fucking Jew é uma coisa bem ambígua, né? Enfim, ele faz mais de 3.000 filmes, e muitas pessoas, né? Ele é tipo um abjeto, que é aquela questão lá do Bataille, enfim. Todo mundo, apesar de atrair muito público, ele é muito repelido, né? Tem uma outra história também, que um jovem que fez seu bar mitzvah, fez seu brit milá, era um estudioso da Torá, né, esse livro sagrado do judaísmo, né, o Velho Testamento. Ele, um belo dia, né, o rabino, que era o rabino que ele gostava muito, sai do Brooklyn, né, e ele fica meio sem lar. E aí ele começa a odiar toda essa questão judaica. E aí ele começa a falar mal, enfim, começa a se esconder da questão judaica e acaba fundando o Partido Nazista nos Estados Unidos e a Ku Klux Klan, vira um dos membros mais atuantes da Ku Klux Klan. E aí, de repente, descobrem essa história, né? O que você está... né? Publicam essa história. Esse cara vai... Enfim, vocês devem imaginar o que pode ter acontecido, né? Porque o cara criou toda uma vida odiando uma coisa que ele era, né? Tem um outro personagem do livro também que se chama Bob Fischer. Acho que alguns devem ter ouvido falar no Bob Fischer. Bob Fischer era o maior enxadrista americano, enfim, na década de 70. Os Estados Unidos fazem né, uma grande festa, porque o Bob Fischer, esse americano, na época da Guerra Fria, ele vai e consegue derrotar o maior enxadrista russo no esporte que a Rússia né, nunca tinha perdido.
Então, esse Bob Fischer vira uma grande personalidade nos Estados Unidos. Ele é cultuado, ganha milhões de dólares. Enfim, vira uma grande personalidade pública, né? E ele era judeu também, enfim. E aí, depois que ele ganha o título mundial, ele fica meio maluco, enfim, se associa a uma daquelas igrejas americanas do Jim Jones, acho que muitos já devem ter ouvido falar, né? Enfim, faz aquela bagunça toda, doa metade do prêmio para a igreja. Aí essa igreja também cai, né? Vários processos, enfim, sai pelo mundo louco, e durante 20 anos ninguém sabe o paradeiro desse Bob Fischer. Em 2001, quando o Osama Bin Laden explode as Torres Gêmeas, ele dá uma entrevista depois de 20 anos numa rádio das Filipinas, falando que o que o Osama fez foi a melhor coisa que alguém podia ter feito. E aí o pessoal, imagina, o grande herói americano, aí ele fala que os Estados Unidos é a Yiddish Land, né, de Yiddish, Yiddish é a língua dos judeus, enfim, aí ele fala que é um estado demoníaco, um país demoníaco, enfim, e aí eu vou atrás dessas histórias. Então, percebam, né, essa questão do auto-ódio, do Bob Fischer e do não sei o que eu vi lá no meu primeiro livro, que me motivou, que me perturbou, ela é tratada, ela é levada ao extremo nesse livro, né? Então, esse livro, apesar de ter vários momentos biográficos, né, enfim, tudo é muito biográfico, tudo se encaixa com essa teoria do auto-ódio, da loucura, né? Então, esses personagens são fortes, mas eu acho que eles são muito ricos, né, literariamente, né? O próprio Freud e o Fliess ficam brincando, né? Eles ficam trocando umas cartas, né? E aí, um belo dia, o Fliess ele tinha uma tara de que existia uma relação entre o nariz e o órgão sexual. Então, ele às vezes fazia umas operações no nariz para curar algum problema sexual. E um belo dia, numa dessas cartas, ele até especula que o homem judeu menstruaria de 3 em 3 meses, de 28 em 28 dias também, saindo um sangue pelo nariz. E aí o Freud somatiza essa história, e nessa carta ele fala, há 3 dias atrás eu até senti um corrimento. E a questão, acho que ali era outra, né? Que eles cheiravam outras coisas, né? Mas, enfim, são textos maravilhosos. Assim, o que eu vejo, assim, existe essa crítica toda, existe essa especulação toda né, dessa loucura, se de fato é uma loucura, né? E eu acho que o que está atrás desse livro é essa questão da intolerância, né? Porque, enfim, esses grupos menores, eles sempre são, né, esses grupos homossexuais, negros, mulheres, enfim, historicamente índios, eles sempre sofreram, né, com esse bullying, com esse olhar do outro, né? E muitos acabam introjetando esse olhar raivoso, esse olhar odioso em si, né, no próprio corpo. E esse livro mostra, né, esses atos, talvez muitos desses personagens, enfim, acabam cometendo esse ato máximo, e aí eu vou atrás, tentar estudar esse motivo, esses momentos. Tem uma história particularmente que me toca muito, que é a primeira história, que é a história da Sarah Kaufman. A Sarah Kaufman, ela era talvez uma das grandes filósofas francesas. Ela escreveu mais de 20 livros, ela foi professora em Harvard, inclusive, eu entrevistei algumas pessoas lá em Harvard que a conheceram. Ela era professora na École Normale, enfim. E a história dela era o seguinte: ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido com ela. Era uma acadêmica, que ninguém podia encostar nela, que ela não comia quase nada, e as pessoas viam sempre ela regurgitando. Era uma pessoa de difícil trato, terrível, tal. E aí o Perec, vocês lembram lá do Perec, que é aquele autor que eu estudei no meu primeiro livro, enfim, ele escreve um livro, que é um livro maravilhoso, que chama W, A Memória da Infância.
ele usa uma linguagem muito infantil para falar do período das coisas que ele não se lembra quando ele era criança. E ele faz um paralelo com o Holocausto. Essa filósofa fica muito tocada com esse livro, enfim, e resolve escrever um livro sobre a vida dela. E ela escreve um livro sobre a vida dela, um livro pequenininho, de 80 páginas, isso depois de ter escrito 20 livros, enfim, e ela conta a história dela. A história dela é que quando ela era uma criança judia francesa, e a mãe, sendo perseguida, né, entrega ela para uma família católica, para uma mãe católica. Essa mãe católica a recebe com muito amor, mas com ódio, só que ela era antissemita. Então, imagina essa dualidade, essa mãe antissemita e a filha judia, inclusive a filha era filha de um rabino. Então, os rabinos têm toda essa questão kosher, né? Kosher food, de comida. Então, ela não podia comer determinadas coisas. Essa mãe a obriga a comer essas coisas. Então, ela fica naquele negócio de gostar, não gostar, de vomitar o tempo inteiro, enfim. E aí ela vai crescendo, sempre assombrada com essa mãe, a guerra acaba, e a mãe judia sobrevive. Na hora que essa mãe judia sobrevive, ela quer essa menina de volta, né? Só que a mãe católica tinha já se afeiçoado por ela, com todas essas questões. A mãe judia é uma mãe muito dura, ela perde muitas pessoas na guerra. E essa menina, essa Sara, ela não sabe se ela quer continuar com a mãe católica, com a mãe judia. Ela escreve sobre esse conflito. E a mãe católica entra na justiça para ter a guarda dessa menina. E a justiça francesa, a gente sabe toda a história da França, enfim, que a França... acho que a grande questão da França, e foi isso que eu trabalhei na minha questão acadêmica, é que, diferente da Alemanha, a Alemanha enfrentou o problema, né? Nós fizemos o que fizemos, e em todas as escolas isso é tratado como um assunto importante, enfim. E a França não, a França falou simplesmente assim, não, aqui na França todo mundo foi resistente, né? Enfrentou o Hitler. Então, não tem nada disso aqui, não. E essa Suprema Corte, né, que a mãe católica concede a guarda à mãe católica. E aí a mãe judia vai e sequestra essa menina. Imagina o que tem nessa menina. Então, ela conta essa história toda, não sei o que e tal, e a história termina com essa mãe católica, ela morre, e na lápide dessa mãe vem escrito assim, ela salvou uma menina do Holocausto. E aí a minha história ficcional entra aí. Por quê? Porque essa mulher, essa filósofa, na hora que ela publica esse livro, depois de ter escrito mais de 20 livros, lecionado no mundo inteiro, enfim, ela fala, e aí vem toda a questão da psicanálise, enfim, do ato de falar, só que no que ela fala, ela não dá conta, e ela suicida. Então, e aí eu entro, esse meu primeiro capítulo, eu entro justamente na cabeça dela, eu quero entender por que ela comete esse ato, né? Enfim. E o que me motiva, o que é o mote literário, é essa frase, né? Essa mulher salvou uma menina do Holocausto. Será que salvou? Será que alguém é salvo do Holocausto? Né? Os estudos publicados pelos medicina mostra que os sobreviventes do Holocausto eles têm 3 a 4 vezes mais suicídios do que na população normal. Então, esse livro vai falando sobre essas coisas todas, enfim, de uma forma ficcional, de uma forma um tanto pesada, talvez, né? E é isso que me motivou a trabalhar com a questão da loucura, né? Essa loucura, esse corte, né? Esse mote judaico, enfim, mas um mote desse auto-ódio, dessa intolerância, né? E eu acho que a intolerância hoje é o que está em cena no mundo, né? Essa coisa de não aceitar o outro, de não aceitar o diferente, né? Acho que é isso. Falei demais ou falei de menos? A gente pode discutir um pouquinho, quem quiser. Podemos abrir primeiro. Jacques, excelente
Excelentes palavras. O público agora está convidado a interagir, a conversar com o Jacques. É porque nós estamos gravando para integrar o acervo audiovisual da academia, que fica para os pesquisadores do futuro. E do presente também. Oi. Antes de ter a ver com o seu livro, eu achei interessante que você é mais uma pessoa da Exatas que migra de alguma forma para as humanas, né? E dificilmente a gente vê um movimento inverso, de pessoas das humanas migrarem para Exatas. Queria saber se você tem uma explicação para isso. Voto de pobreza, né? Questão meio franciscana, né? Da Exatas, enfim, computação, né? Sair da computação bombando, né? Não, eu acho que a grande questão da Exatas, da engenharia, da matemática, da física, é que você é tão largado que você aprende a se virar sozinho, sabe? Então, você aprende a estudar sozinho, você aprende a descobrir, desvendar, entender as coisas meio por si só, sabe? Então, eu acho que uma vez que você aprende isso, você consegue entrar em qualquer outro ambiente, é o que eu penso, entendeu? Então, assim, não achei tão difícil. Assim, é lógico que tem N problemas, essa migração, eu sei. Apesar de ter feito um doutorado e um pós-doutorado em literatura, eu tenho vários buracos na minha formação, né? Porque eu acho que as pessoas que fazem uma graduação são mais consistentes, né? Mas eu acho que assim eu consigo entrar, né? Descobrir. Na minha época, quando eu fiz, eu acho que vários amigos meus que faziam engenharia também comigo, que era um curso super chato, enfim, mas eles continuaram engenharia, mas eles foram fazer direito. Então, eu acho que acaba dando certo. Está aqui o Fernando Armando Ribeiro, que é um dos líderes do grupo de pesquisa Direito e Literatura, né? Que é amigo desta casa, benfeitor desta casa, e é juiz e poeta. Então, é uma síntese muito interessante, né? Quando eu comecei minha carreira, muitos anos atrás, enfim, eu me lembro que eu dava aula para um juiz, uma vez me procurou para eu ensinar para ele lógicas não clássicas, porque ele queria, era a época que eu estava estudando, enfim, e ele queria sustentar os argumentos dele através dessas lógicas não clássicas. O que são essas lógicas não clássicas? São lógicas, enfim, a lógica que a gente conhece só tem um valor de verdade e um valor de mentira, né? Se não é verdade, então é mentira. E se não é mentira, é verdade. Mas a gente sabe muito bem que o nosso pensamento não é muito desse jeito, né? Um exemplo que a gente sempre dá, né? Por exemplo, você entra num restaurante. Num restaurante, se você tiver esse raciocínio lógico clássico, o que acontece? Tudo que está no cardápio tem e tudo que não está no cardápio não tem, certo? Só que você pode, por exemplo, pedir, eu quero sal. Sal não vai estar lá escrito no cardápio, né? Mas você pode. E aí que vem, por exemplo, o Newton da Costa, que é um lógico, né, do Sul, que criou a lógica paraconsistente. Então, ele já abre esses valores de verdade. Você tem também a lógica fuzzy, você tem as lógicas multivalentes. Então, esse juiz, eu me lembro, ele... cara genial, assim, a gente ficava discutindo essas questões, assim, como, né, abrir um pouco mais. Bom, parabéns, viu, Jacques? Obrigado. E obrigado pela menção, Rogério. A questão da tolerância que você mencionou aí no final da sua fala, você acha que nós vivemos um tempo de tolerância, ou de intolerância, melhor dizendo, ou será que, porque temos um discurso tão forte de tolerância, a intolerância já existente salta mais aos olhos? Às vezes eu me tocou um pouco porque eu reflito um pouco sobre essas questões e eu confesso que eu não tenho assim, uma posição muito formada, se realmente é um tempo de intolerância ou se é um tempo de que temos um discurso muito de tolerância, assim, muito universalizado, digamos, e por isso a intolerância tradicional já salta aos olhos, né? Eu acho que assim, eu acho que o subterrâneo, né, isso que não é visível, eu acho que é justamente a intolerância total, né? Assim, eu acho que talvez as nossas bolhas, né, enfim, você está num grupo de literatura e direito,
Eu acho que você trabalha, as pessoas que te convivem, o seu meio pode ser um meio, né, que vocês discutem a tolerância. Mas, por exemplo, um caso recente, assim, que foi esse... O Bolsonaro ser aceito lá na Hebraica do Rio de Janeiro, né, para dar uma palestra. O que é isso, né? É o mais alto nível de intolerância, né? E se você pensar também numa questão histórica, que foi essa questão, por exemplo, da diáspora judaica, que é uma coisa que eu trabalho muito. Enfim, a diáspora judaica, né, há muitos anos atrás, talvez tenha sido a primeira, ou a maior, ou a que... E sempre o judeu conviveu com essa questão da intolerância. E hoje, né, o mundo do jeito que está, é um mundo também de diásporas, não é? As pessoas estão... É um mundo recente, contemporâneo da diáspora. E a gente está vendo que o estrangeiro ele é o que eu acredito é que ele não é muito bem aceito, né? Assim, de uma forma geral, né? Esses campos de refugiados são complicados, né? Enfim. Então, não sei, eu acredito que pode ser que o discurso que a gente ouve, ou o discurso que é nos passado, mas aí, de repente, o Trump é eleito, né? Acho que a gente até achava que era piada, né? Os próprios Simpsons também, que é um programa de piadas, falou, não, a coisa mais ridícula é o Trump ser eleito, e o Trump é eleito. E aí você conhece o quê? Você não conhece o grosso da população, né? Eu não sei se você tem Facebook, você conhece alguém que fica defendendo o Trump, assim, veemente? Isso também vem dessas coisas da internet, desses algoritmos, né? Desse deep learning, né? Que eles só vão te dando coisas que têm a ver com o seu meio, né? Então, sei lá, esse grupo dos Bolsonaros, dos Trumps, eles estão numa outra bolha que a gente não tem acesso. Talvez, se a gente tivesse acesso, a gente ficaria bem absurdado com o que eles falam, né? E, de fato, né, o Bolsonaro aí, eu acho que a grande questão atual agora é talvez parar ele, né? E não... Porque o cara está crescendo, né? Enquanto o circo está pegando fogo, ele está crescendo. Não sei se tem alguém aqui que vota nele, mas eu acho uma coisa... O que vai dar, né? O que ele vai fazer? Todos os direitos da mulher, por exemplo, que foram duramente conquistados, ele vai acabar com tudo. Né? O diálogo multiétnico, multicultural, tudo, não vai existir. Então isso me incomoda assim, também. Agora, se a gente olhar para a história, assim, quanta coisa recente e absurda, né? Pensar que na Europa, há algumas décadas atrás, tinha o que eles chamavam de circo em algumas cidades importantes, né? Circo de negros, né? Com crianças negras para pessoas no fim de semana visitando aquilo como quase uma atração circense, assim, né? Uma coisa curiosa, ver um negrinho ali, né? Isso há algumas décadas, né? Então, é por isso que às vezes eu me pergunto assim, se realmente... acho que a gente evoluiu muitas coisas, assim, mas acho que outras estão aí, né? É interessante. Agora, as lógicas é uma coisa... Depois, até se você puder me passar o contato desse rapaz, desse colega, que o Grupo de Direito e Literatura, né, esse enfoque tenta aproveitar exatamente... Não somente, mas uma das questões é que o direito precisa aproveitar mais das narrativas e menos da lógica. Porque tem um cara que, inclusive, é judeu, né, genial, chama Hans Kelsen, que nasceu em Viena e depois morou nos Estados Unidos, que ele influenciou demais o direito brasileiro, no chamado aspecto do positivismo jurídico. E ele era um matemático frustrado, ele foi o seu oposto. Ele queria fazer matemática e o pai dele falou com ele, não, você vai fazer direito. E ele fez direito, foi brilhante, mas levou para o direito todo o raciocínio da tentativa de transformar o direito, dentro daquela coisa do Círculo de Viena, de ser ciência, de transformar o direito numa ciência exata. Então, na verdade, ele trouxe para o direito toda a ideia das lógicas tradicionais, aristotélicas e posteriores. E quando você fala em direito e literatura, você tenta fugir um pouco desse espaço
do binário, né, do silogismo, e tentar entrar na importância das narrativas. E sair da universalidade e cair na particularidade. Aquela cena do Grande Sertão Veredas, né, dos Isso, julgamentos, aquilo é maravilhoso. Né? Acho que eu já li vários trabalhos. Maravilhoso. Né? Mas parabéns. Obrigado. Doutora Luiz. Boa noite, Jacques. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Meu nome é Aloysio Andrade. Como ninguém é perfeito, eu sou psiquiatra. Como todo mundo tenta um álibi, eu trabalho com homeopatia, com medicina antroposófica, então tento fazer uma psiquiatria mais autossustentável, né? Eu acho que a gente precisa, já, né, de lembrar um pouquinho do nosso passado recente, que não tem mais do que uns 15 mil anos, de que, no fundo, somos animais em pele de humanos, né? Eu parto do princípio que somos seres de origem espiritual, passando por uma experiência telúrica, uma experiência material, e o próprio conceito da psiquiatria fala que a dualidade é inerente à espécie humana e que ser neurótico é estar humano, entendendo que não somos humanos, mas estamos humanos. E a neurose, então, vem dessa dualidade que é quem matéria e energia, corpo e espírito, adultos infantis, bons de serviço nas coisas precárias e outras, e que é da dualidade que vem, então, o vazio existencial. Quando o vazio do estômago chama fome, quando o vazio existencial chama angústia. Muitas vezes a gente mistura, chama de angústia tristeza, doença. E, na verdade, angústia é fome de sentido, fome da raison d'être, né? Eu trabalho com o raciocínio de que a vida, para ter sentido, tem que ter o que sustente o sentido da vida. E parto do princípio que quem sustenta o sentido da vida são duplas de pilares: a família, os amigos, o trabalho, o lazer, a religião e a curtição, né? Várias instâncias de sustentação. E se um carrinho de brinquedo, né, super dá sentido para a vida de um menino, ali pelos 30, 40 tem que ser um carrão, e ali pelos 90, assim, tem que ser uma cadeira de roda motorizada para não gastar um gaiato empurrando, né? Então o sonho de consumo muda em função do momento histórico que a gente está passando. Então, sem querer alongar, mas o raciocínio que somos neuróticos por natureza, o que varia é o tipo de neurose, é o tanto de neurose e como administramos essa neurose. Quer dizer, o ponto onde nós podemos agir é sobre a nossa maneira de lidar com o desafio. Não acredito se em karma ou não, em questões espirituais ou não, mas cada um de nós está carregando uma cruz específica que tem a ver com as questões pessoais, familiares e da própria humanidade, né? Já foi a lepra, já foi a tuberculose, hoje são as depressões, a dependência química, a falta de confiança ou de, pelo menos, perspectiva do amanhã, né? Então, a distância entre o estar neurótico e vir a ser psicótico é muito isso, quer dizer, a dualidade é a neurose. Se a gente não vai preenchendo esse vazio na medida do possível, na medida da nossa capacidade, esse elástico espicha muito, se rompe, e a gente deixa de ser dó e vira dois. A gente deixa de ser neurótico e vira psicótico, a gente deixa de ser candidato a doido e vira doido mesmo, deixa de ser doido manso, passa a ser doido varrido, deixa de ser um doido disfarçado, passa a ser um doido ostensivo, ou, como diz na gíria adolescente, bandeiroso, né? Então, assim, essa questão das vizinhanças tão próximas, né? A vizinha da paz é a lerdeza, a vizinha da alegria, a vizinha de porta da alegria é a euforia, né? E o vizinho de porta da neurose é a psicose, né? Então, assim, quando eu falo animais em pele de humanos, porque qual que é a nossa diferença básica, terminando para não alugar com raciocínio longo? A diferença básica entre o estar humano e o estar animal é que nós temos um lobo frontal, um lobo pré-frontal, onde nós guardamos as memórias adquiridas, né? A região mais do meio do cérebro, que é o subcórtex, tem os instintos e os controles automáticos, tudo que a gente nasceu sabendo, memórias inatas. E no lobo frontal, do córtex pré-frontal, a gente, então, guardou tudo que a gente aprendeu. Então, todos os conceitos, todo o processo da crítica, da autocrítica, dos valores éticos, morais, espirituais, dos valores de esforço, dos valores de razoabilidade, eles são aprendidos, incorporados, se é que são, às vezes nem tanto, né? Mas em cima de uma base que é instintiva e animal, né? E por mais que a gente seja treinado, adequado, etc., diante da fome, diante da sede, diante da raiva, a gente vira bicho rapidinho. Quer dizer, você tem um ou outro Papa Francisco que é acima da média, mas nós, como os mortais, deixou ser com fome, deixou ser com sede, deixou ser com raiva, você vira o bicho, né? Então, muito disso, e aí eu termino o raciocínio,
quando se fala da intolerância, penso eu que talvez a maior causa de intolerância seja eu ver no outro algo que eu também sou, que eu também tenho, e não suporto imaginar isso. Então, a intolerância, eu acho que ela começa a intolerância com tendências, podemos chamar de tendências desviantes, inatas ou aprendidas pelos traumas, né? É uma coisa que nos ensina a ser problemático, ter sido traumatizados, né? Então, eu penso que, assim, essa obra, que é a obra de ir tentando se transformar em humano ao longo da vida, que é um negócio bacana, porque, assim, o nosso lado instintivo animal, original, infantil, imediatista, ele trabalha com 3 verbos na fase boa, que são comer, para preencher o vazio do estômago e sobreviver, curtir, ter algum tipo de prazer e temporariamente preencher o vazio existencial e temporariamente esquecer que tudo vai dar em morte no final, e descansar, que ninguém é de ferro. Então, vamos lá, comer, curtir, descansar. E quando a gente enche de tanto comer, curtir, descansar, quando a gente não está podendo comer, curtir, descansar o tanto que gostaria, aí os verbos mudam, possa ser reclamar, enrolar, e, é claro, não podia faltar o verbo apelar. Ou apelar com o outro, ou apelar consigo mesmo, ou apelar com o outro e consigo mesmo. Eu te dou uma dura, você, pô, não devia ter falado com o Jacques daquele jeito, aí, através do arrependimento e da culpa, eu apelo comigo mesmo, né? Então, esse básico aí, eu acho que é uma coisa que a gente esquece um pouquinho de que, na verdade, não somos humanos, estamos humanos, na verdade, essa experiência inacabada que é a vida, essa obra divina que é vamos dizer, a construção de Deus a cada fato, e lembrando, por último, que entre expansão e recolhimento, nós temos as fases intermediárias, né, e que, acredito eu, que nós estamos numa fase de recolhimento pela hiperconsciência. Ficou muito claro que não tem nada garantido, e se não tem nada garantido, como é que eu vou pensar em alguma coisa de médio e longo prazo, né? Então, chutar o pau da barraca, chutar a jaca, ou sei lá o quê, passou a ser uma coisa, né, generalizada, né? Não há como contar com o dia de amanhã, então, usando a expressão meio feia, mas foda-se, né? E eu quero aqui fazer uma homenagem a você aí no conhecimento que estou tendo hoje, que são 2 textos breves, prometo que não é nada demorado não, do Fernando Pessoa, onde ele fala sobre a questão da angústia, entendida como fome existencial, nada a ver com tristeza, com depressão ou com doença, e ele fala assim: essa velha angústia, essa angústia que, na verdade, eu já trago há séculos dentro de mim, justamente agora transbordou da vasilha. Mal sei como conduzir-me com esse mal sei quando conduzir-me na vida com esse mal-estar a fazer-me pregas na alma. Aí, na desesperança, ele fala: se ao menos eu endoidecesse de veras, mas não, é esse estar entre, este quase, esse pode ser que isto. O internado no manicômio é ao menos alguém. Eu não, sou internado no manicômio sem o manicômio. Estou doido a frio, estou lúcido e louco, né? Isso aí é porque ele não passou pelos manicômios. Para quem já trabalhou, falou assim, estou fora, não quer ficar doido de verdade, não quer ser só candidato a doido, né? E, falando aí em ovulação e pré-menstruação, esse é um texto da química hormonal pré-menstrual, e, no outro extremo, a química ovulatória ou ovulante dele, onde ele usa o verbo viajar no duplo sentido, né? No sentido do viajar imaginário e do viajar físico, que ele fala assim: afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. E toda a realidade é um excesso, chega a ser uma violência. Mais parece, essa é peculiar, o que ele fala da realidade? Mais parece uma alucinação extraordinariamente nítida, que vivemos todos em comum, com a fúria das almas, que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. Ele faz uma brincadeira física e fala: o centro para onde tendem todas as estranhas forças centrífugas. E aí ele termina dizendo: quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais eu sinta como várias pessoas ao mesmo tempo, mais análogo, mais semelhante serei a Deus, seja Ele quem for. Porque seja Ele quem for, com certeza que é tudo. E fora dele é só Ele. E tudo para Ele é pouco. Né? Você vê o que a química hormonal faz com a cabeça do mesmo freguês, né? Assim, e usando uma frase dele para terminar: pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo, né? Então, assim, essa questão, né, essas reflexões aí, te parabenizo, né? Não conhecia a sua obra, vou, se Deus quiser, me dedicar a ler os seus textos, mas realmente, assim, a questão da busca é um encontro, né? Um encontro não está no encontrar, está no buscar, e aí, quando você resolve
uma parada, aparecem duas, quando resolve duas, aparece quatro. E assim como diz no interior de Minas, lá em vai, né? Muito Isso aí, bom. meus parabéns, muito obrigado. Obrigado, doutora Luiz. Eu trouxe alguns livros, se alguém quiser, tem aqui. Claro, claro. O Jacques pode autografar aqui, não é isso, Jacques? E queria agradecer mais uma vez a sua presença, a presença do público. Muito obrigado a todos. Jacques, parabéns. Seja bem-vindo sempre a essa casa que aprecia e respeita tanto o seu trabalho. Boa noite a todos. Obrigado.